vídeo começa com o youtuber Naya Price, que aborda essa mulher sentada em um banco em uma praça. Ele chega, pergunta como ela está, fala seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta de onde ela é e depois de falar que ela é de Hudson, ele fala que está dando uma volta para conhecer a vizinhança e fala que viu ela de longe e veio falar com ela. Ele fala que achou ela linda e que queria pegar o contato dela ou seu Instagram, para eles conversarem e combinarem de sair. Porém, ela fala que não pode passar o seu número porque ela tem namorado. O rapaz fala que o namorado dela não precisaria ficar sabendo de nada. Diante disso, ela responde que não pode fazer isso. Depois de alguns minutos de conversa, ele insiste um pouco com ela e percebe que ele não vai conseguir nada com ela. Se levanta, deseja a ela um bom dia e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Ao perceber que o carro é dele, num passe de mágica, ela se levanta e vai até ele para falar com ele. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela responde que sim. Além disso, ele fala que esse é um dos seus brinquedos. Ele fala também que poderia levar ela em um restaurante de luxo na sua Lamborghini e pergunta se ela não está interessada. E como a mágica já está feita, dessa vez ela responde que sim, que adoraria. Em seguida, ele fala um pouco do carro para ela e explica que o porta-mala é na frente do carro por causa do motor que é muito grande e por isso ele fica na parte de trás do carro. Na sequência, ele fala que se ela quiser sair com ele, ela vai ter que se redimir com ele. Sendo assim, ele fala que vai acelerar o carro para ela se mexer na frente do carro. Então, ele fala que gostou e chama ela para entrar na Lamborghini. E a mesma não pensa duas vezes e entra no carro. Dentro do carro, ele pergunta onde o namorado dela está e ela responde que nesse momento ele está trabalhando. Ele pergunta se ela aceitaria ir até a casa dele para eles ficarem mais à vontade porque ele gostou dela. Como já é esperado, a mulher aceita o convite do rapaz e fala que vai ser o segredo deles. Diante disso, o rapaz fala que tem que fazer uma coisa e pede para ela esperar. Ele sai do carro, dá a volta, abre a porta e pede para ela sair do carro. E fala que não vai levar ela para casa porque ela é uma interesseira e só está interessado no carro dele. Além disso, ele fala que pediu o telefone dela e ela não queria nada com ele. Ela fica furiosa e pega um pedaço de árvore e tenta bater na Lamborghini, mas ele acelera e ela se dá mal. Neste vídeo, temos o youtuber Nate, que avista uma jovem de longe e decide abordá-la. Ele vai em direção a ela, inicia uma conversa, perguntando como ela está e pergunta seu nome e se apresenta para ela. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado. Então ele pede pelo menos o Instagram. Em seguida, ele vai em direção à Lamborghini para pegar seu telefone. E é aí que a mágica acontece. Após ver que o carro é dele, ela resolve passar o seu telefone para ele. Nate pergunta para ela se ela não gostaria de sair para comer alguma coisa em um bom restaurante. Mas ele fala que não quer atrapalhar, já que ela estava indo encontrar com seus amigos. Mas a garota demonstra interesse e fala que gostaria de sair para comer alguma coisa. Ele pergunta para ela se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez e ela responde que não. Então, ele pergunta para ela se o namorado dela não ia achar ruim dela sair com ele. E ela responde que não, porque o relacionamento dela não está indo bem. Na sequência, ele pede para ela entrar na Lamborghini. Dentro do carro, ele fala que está apenas 2 semanas na cidade e que ele não conhece muita coisa e pergunta para ela qual restaurante de luxo eles podem ir. Ela fala que ali perto tem um bom restaurante e eles podem almoçar lá e a comida é muito boa. Em seguida, ele fala que está hospedado num hotel de luxo e gostaria que ela fosse lá depois que eles saíssem do restaurante. Mas ele fala que ela teria que aceitar ficar com ele. E ela pensa um pouco, mas acaba dizendo sim.
Ela fala que o namorado dela já traiu ela e que ela vai dar o troco nele. Essa hora, ele começa a questionar por que ela não quis passar o telefone para ele no início. E fala que para ele, ela só mudou de ideia porque viu sua Lamborghini. E isso para ele está soando como uma interesseira. Então, ele desce do carro, dá a volta e pede para ela sair do carro porque ele não sai com interesseira. Após ser chamada de interesseira, a mulher não gosta nada da situação e joga a sacola nele e começa a xingar o youtuber, dizendo que ele é um fracassado. Em seguida, ela fica tão furiosa que tenta subir na Lamborghini para quebrar o vidro do carro, mas ele a impede e não deixa ela fazer isso. E ela desiste e vai embora e acaba se dando mal. Mas que porra é essa, hein? Começamos o vídeo com o youtuber Eric avistando uma garota a poucos metros. Ele inicia uma conversa com a garota, dizendo que adorou seu vestido e começa a flertar com ela, chamando a garota para nadar na piscina em sua casa. Mas para surpresa do youtuber, a garota fala que não sai com homens e que gosta de mulheres. O YouTube se surpreende com a resposta, porque nunca ouviu isso de uma garota. Em seguida, ele pede desculpas por incomodá-la e vai em direção à Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Ao ver que o cara está de Lamborghini, ela muda completamente de ideia, e até passar por cima de um muro que estava na sua frente, ela passa e vai em direção ao YouTuber. Ela fala que mentiu ao dizer que gosta de mulheres, e que só disse aquilo porque estava com pressa. Eric pergunta para ela por que ela mudou de ideia já que estava com pressa. A garota fala que foi rude com ele e resolveu se redimir e pergunta se ele não quer sair com ela. Eric fala que não quer mais sair com ela e que está óbvio que ela só mudou de ideia por interesse, só porque viu seu carro de luxo. Ela fala que pisou na bola, mas agora quer sair com ele e pergunta se ele não acha ela atraente. Eric fala que ela é muito bonita e atraente, mas perdeu a sua chance de sair com ele quando o rejeitou. O youtuber fala que antes ela o ignorou, depois que viu sua Lamborghini mudou de ideia e que não sai com mulheres interesseiras. Ela insiste em sair com ele, porém o youtuber a ignora totalmente, dizendo que tem que ir embora. A garota tenta de tudo para tentar mais uma chance com ele, porém sem nenhum sucesso. Em seguida, ela pergunta se não pode ir na piscina na sua casa e fala que já está até com a roupa por debaixo e tenta fazê-lo mudar de ideia. O youtuber fala para ela se vestir, que não mudará de ideia, pois ela já perdeu a sua chance. Ele entra no carro e fala que não sai com mulheres interesseiras. Eric ainda dá uma lição de moral na garota, dizendo que da próxima vez que ela se interessar por alguém, que não seja pelo dinheiro ou por bens materiais. O vídeo começa com o YouTube Florida Made se passando por um morador de rua, que aborda essa garota, perguntando se está tudo bem com ela e para onde ela está indo. Ela responde que acabou de pedir um Uber e está indo embora. Ele fala que achou ela muito linda e pergunta se ela não pode passar o telefone para eles manterem contato. Ela responde que não, porque tem namorado e está falando com ele agora por mensagem. Ele a questiona, perguntando se ela realmente tem mesmo um namorado ou se isso é só uma desculpa. E ela responde que não, que tem mesmo um namorado. Diante disso, ele fala que eles podem ser pelo menos amigos e pede para ela o Instagram dela. Sendo assim, de tanto ele insistir, ela acaba passando o Instagram para ele. Em seguida, ele fala que ele pode dar uma carona para ela até a casa dela, porque ele tem um carro muito rápido. Ela o questiona, como você tem um carro do jeito que você está vestido? E além do mais, meu namorado não iria gostar. E tenta sair de perto dele. Então, vendo que ele não vai ter nenhuma chance com ela, ele vai em direção à sua McLaren e abre a porta da máquina. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia, demonstra interesse pelo rapaz e pergunta se a McLaren é dele. Ele confirma que sim e fala que disse que tinha um carro rápido, mas ela não acreditou.
Então, ela fala que mudou de ideia e que aceitaria a carona dele, e quem sabe eles poderiam até dar uma volta. Então, o YouTube fala que tudo bem e chama ela para entrar no carro. Depois de mostrar para ela o carro, o YouTuber fala que vai tirar algumas fotos dela com a McLaren. Ela fala que tudo bem e começa a fazer algumas poses para tirar as fotos. Mas mal sabe ela o verdadeiro motivo dele estar tirando aquelas fotos. E quando ele está tirando as fotos dela, ele pede para ela contar até 3 e dizer Gold Digger, que significa interesseira. Ele entrega para ela o celular e fala que vai mostrar as fotos dela para os seus amigos para mostrar como as interesseiras se parecem. E fala que ela não passa de uma interesseira e fala para ela ir cavar ouro em outro lugar. Ele entrega a bolsa dela e fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube que desmascara mulher interesseira e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta se é a última refeição da vida dela e ela responde o que ele pensa que está fazendo. Joel fala que é só uma brincadeira e tenta se apresentar, mas ela fala que não tá nem aí pra ele. Seu amigo pergunta por que ela está sendo tão rude com eles. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim e ela responde que não é da conta dele. Então ela começa a debochar dele, falando da sua meia e da sua pochete. Mas o amigo de Joel não deixa barato e fala que ela tá com a boca toda suja de hambúrguer. Joel não se segura e começa a dar gargalhadas sem parar. Em seguida, ele resolve ir em direção à sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Ela tenta ir falar com eles, mas o amigo de Joel fala que não quer papo com ela. Mas Joel fala que tudo bem e quer falar com ela e pergunta o que ela quer. Ela vai caminhando e fala que é um belo carro. Joel pergunta o nome dela e se apresenta e fala que só estava tentando falar com ela e pergunta por que ela o tratou tão mal daquele jeito. A mulher tenta se explicar e acaba pedindo desculpas. Joel pergunta se ela quer andar na Lamborghini e ela responde que sim. Além disso, ele fala que se ela quiser entrar na Lamborghini, ela vai ter que se redimir com ele. Diante disso, ele pede para ela dar uma voltinha e remexer para ele ver. E como a falta de bom senso passa longe da interesseira, se prepara para o show de bizarrice. Mas que porra é essa, hein? Em seguida, Joel fala que não fica com mulher interesseira e fala que é para ela cavar ouro em outro lugar. Mas Joel não fica satisfeito e vai provocando a garota, falando que ela é 100% interesseira e que antes ela foi ignorante com eles, mas depois que viu sua Lamborghini, ela veio falar com eles por interesse no seu dinheiro e no seu carro. A mulher começa a rir e tira os lanches de dentro do pacote, insinuando que vai fazer alguma coisa. Joel fica preocupado e pergunta o que ela vai fazer com isso. E fala que não quer que ela jogue aquilo nele. Mas a garota ameaça de jogar no carro dele. E em seguida Joel entra no carro e tenta ir embora. Mas a mulher joga o lanche no carro dele. Mas o amigo de Joel não deixa barato. Desce da Lamborghini e pega os lanches e começa a jogar na interesseira. Nesse vídeo, esse rapaz quer testar sua madrasta para saber se ela vai trair seu pai, porque ele está desconfiado dela. E quem vai fazer esse teste é o Arkin do canal Blue Ice com seu super carro de luxo. Não sei não, mas acho que ela não vai resistir. Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o Arkin estacionando ao lado da garota em frente à sua casa. Ele dá um oi para ela e fala que é um prazer conhecê-la e se apresenta para ela. Ele pergunta se ela não pode ser o GPS dele, porque ele está tentando chegar em um lugar e está perdido.
Ela fala que adoraria ajudá-la. Depois dele falar que seria ótimo, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ele pega sua carteira cheia de dinheiro e fala que não sabe por que ele anda com tanto dinheiro e impressiona ainda mais a mulher. Na sequência, ele chama ela para ver o carro e pergunta se ela gostou. Depois dela falar que gostou, ele fala para ela entrar no carro. Lá dentro do carro, ele fala que tem uma surpresa para ela e ela fala que adora surpresas. Em seguida, ela fala que adorou as tatuagens dele. Então o YouTube pergunta se ela tem alguma tatuagem e ela responde que ele vai ter que descobrir. Assim que ele chega no local, o filho do marido dela vai em direção ao carro e pergunta o que ela está fazendo no carro e quem é esse cara. Ela responde que é um amigo. Ele pergunta se é um amigo ou namorado dela. Então ela fala que vai sair do carro para eles conversarem. Em seguida, ele chama ela de interesseira e fala que ela só está com o pai dele por causa do dinheiro. Ela tenta se explicar falando que estava ajudando o rapaz porque ele estava perdido. Porém, Ark fala que ela falou que não tinha namorado e queria sair com ele. Mas, de repente, ela fala que cuida tanto do pai quanto do filho e fala que ama os dois. E fala que vai tentar consertar isso e vai recompensá-la. E pega na mão dele e os dois vão embora juntos. Mas você aí que é esperto, tenho certeza que sabe o que vai acontecer. Começamos o vídeo com Joel abordando essa bela moça em frente a uma loja. Ele pergunta se ela não gostaria de tomar uma bebida com ele e a convida para sair. Porém, ela fala que está com pressa e tem que entrar na loja. Ele havia dito que ia esperar ela sair. Assim que a garota sai, ele fala que o sorriso dela é lindo e elogia muito a garota. Muito simpática, ela agradece o elogio e começa a conversar com ele. Em seguida, o YouTube fala que não ouviu a resposta dela quando a convidou para sair para beber. Então ela responde que não pode porque tem um namorado e ele é muito ciumento. Joel fala para ela ficar calma porque ele só quer fazer a amizade e ele é um cara legal. Papo vai, papo vem. Joel pergunta qual o signo dela e ela fala que é de Câncer. Joel fala que é de Leão e o YouTuber fala que os signos deles combinam. Além disso, ele fala que achou ela fofa demais e pede para ela deixar ele pegar o seu telefone. Ela fala que se ele quiser, ele pode pegar o seu Instagram para seguir ela lá. O YouTube concorda e pergunta se ela vai respondê-lo quando ele enviar mensagem para ela. Ela torna a falar que tem namorado e que não pode ficar de papinho com ele. Em seguida, Joel mostra para ela os lugares que ele pode levar ela para sair para beber e pergunta se ela não vai querer vir com ele. Depois dela falar que não, então ele se despede e vai em direção ao seu Corvette. E é nessa hora que ela morde a isca e a mágica acontece. Na mesma hora, ela volta e vai perguntando se o carro é dele. Joel confirma que sim e fala que esse é apenas um dos seus vários carros e que ele tem uma Lamborghini na cor preta e que ela precisa conhecer. A garota fica toda empolgada e já nem parece mais ter um namorado. Então ela fala que agora ele pode pegar o número dela. Joel a convida para ir na sua casa e passar a tarde com ele e que ele vai mostrar sua Lamborghini preta para ela. A mulher concorda com Joel mesmo tendo um namorado. Em seguida, Joel começa a questionar porque ela não quis passar o seu número antes e fala que ela só passou o contato depois que viu seu Corvette. Ela fala que não tem nada a ver com isso e que ela nem gosta muito de carro. Joel fala que ela disse que tinha um namorado e que era leal a ele. E a questiona, dizendo que o namorado dela não irá aceitar ela ir na casa dele.
Ela fala que não tem problema, que ele não ia falar nada porque o relacionamento deles é aberto. Então, nessa hora, Joel abre o jogo e fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro, ou seja, uma mulher interesseira. Ele fala para ela ir embora porque ela tem um namorado e mostra para ela a câmera e fala que ele está gravando um vídeo para o seu canal do YouTube. E fala que tem que ir embora para caçar mais mulheres interesseiras. A mulher vai embora meio sem graça e acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate abordando essa bela jovem. Ele pergunta se o dia dela está bem e tenta se apresentar dizendo que se chama Nate. Ele pergunta se ela pode mostrar para ele algum lugar e pergunta se ela pode passar o seu telefone, porém ela fala que tem namorado e está falando com ele agora no telefone. Sendo assim, ele se despede e vai em direção à sua Lamborghini Urus. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê que o cara está de nave, na mesma hora ela desliga o telefone e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. Então, o YouTube fala que o carro é dele e na sequência ela fala que se chama Elidia e pede desculpas por não ter falado com ele da melhor forma. Ela fala que pode ajudá-lo agora. O YouTube fala que é novo na cidade e está procurando um lugar para comer. Ela fala que tem um bom restaurante logo ali na frente e fala que pode acompanhá-lo até lá. Então, o YouTube concorda com ela e chama ela para entrar no carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro sem pensar duas vezes. E assim que ela entra no carro, ela pega 10 mil dólares que estavam no banco e imediatamente rouba o dinheiro e guarda na sua bolsa na maior cara de pau. Então, logo depois dele entrar no carro, ele começa a conversar um pouco e o YouTuber começa a procurar o dinheiro dentro do carro. E fala que havia deixado 10 mil dólares no carro e que não está achando. A mulher fala que isso não deve ser um problema para ele porque ele tem muito dinheiro. Nate concorda com ela e fala que isso realmente não é um problema. Na sequência, o YouTube fala que no começo ela nem quis falar com ele e ainda estava conversando com seu namorado. A mulher fala que não é um namorado. Então, ele questiona o porquê que ela estava mentindo. Ela fala que era só um amigo e que ela está solteira. Então Nate fala que isso é bom e que não vai ser um problema. Nessa hora, o YouTube abre o jogo e fala que ele não quer nada com ela porque ela é muito interesseira e que ela arrumou um namorado só para não falar com ele, mas depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. Além disso, ele fala que ela é 100% interesseira e que ele não sai com mulher assim. Ele fala que sabe que ela pegou os 10 mil dólares que estavam no banco do carro e que eles são falsos e ela pode dar o fora do carro e ficar com o dinheiro falso. Então, a mulher sai do carro toda envergonhada e aprende uma boa lição de moral e acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o YouTube Londons na caça de mais uma interesseira. Ele aborda essa bela morena e pergunta como ela está e para onde ela vai e fala que ela está com um perfume muito bom. Ela responde que estava indo para casa. Londons então fala que ela deveria ir para casa com ele, mesmo que eles não se conheçam e que eles podem se conhecer melhor. A mulher pergunta como assim e pergunta se ele está ficando louco. Ele pergunta se tem algo de errado com ele. Ela fala que não, que apenas achou muito estranho esse convite dele tão ousado e que ela não sai com caras assim de uma vez.
O YouTube pergunta o que tem de errado com ele para ela não estar interessada nele e que eles podem ser somente amigos e irem comer alguma coisa juntos. Ela responde para ele que não está interessada nele e que na verdade está tentando não entrar em um relacionamento. Mas ele insiste e fala que ele pode ser muito legal e que eles podem até ser a alma gêmea um do outro. Ela fala para ele que teria que estar sentindo atraída por ele, mas que não rolou aquela química e por isso não vai dar nada entre eles. Então o YouTube fala que sente por ela não estar atraída por ele e vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a morena vê o carro que ele está, ela vai falar com ele toda interessada. Mas antes que ela falasse alguma coisa, London já manda a real e fala que ela acabou de dizer que não estava atraída por ele. Ela fala que não se sentiu atraída pelo lado de fora, mas que ela pode se apaixonar por dentro e que eles podem se dar uma chance para se conhecerem melhor. O YouTube fala que tudo bem e que ela vai gostar muito dele e manda ela entrar na nave. Lá dentro do carro, ele fala que ela fica muito linda no carro e fala que não entendeu o comportamento dela lá fora. Ela fala que está passando por algumas coisas e que não queria se envolver com alguém no momento. O YouTube fala que está sentindo muito atraído por ela e que ele quer algo sério e está procurando uma namorada. E fala que a última que ele teve foi muito interesseira e que ela só quis ficar com ele por causa do seu carro de luxo e dos seus bens materiais. E pergunta se ela é uma interesseira. Ela fala que não, que só quer conhecê-lo melhor. Na sequência, ele mostra a ela que logo ali na frente tem uma cobertura e fala que é um dos seus apartamentos de luxo e que ela poderia estar indo para lá agora com ele. Porém, ele fala que tem certeza que se ele não tivesse entrado no carro, que ela teria seguido direto e não iria voltar atrás para falar com ele. A garota fala que ele está a julgando sem saber, mas London fala para ela que já está acostumado com esse tipo de situação e que ele é fera no assunto. Ele fala que tem um canal no YouTube e faz conteúdo para pegar mulheres interesseiras e que ela foi reprovada no teste e manda ela descer do carro. Ele fala para ela ir para casa pensar no que ela fez e a deseja um ótimo dia. A garota desce do carro meia sem graça e vai embora. London fala que essas garimpeiras de ouro são muito loucas e a interesseira acabou se dando mal. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nia Price abordando essa bela jovem. Ele que inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é linda demais e tem o sorriso mais lindo que ele já viu. A garota, muito simpática, agradece o elogio e fala que ele está exagerando. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ela diz que se chama Natalie e ele começa um papo descontraído com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela estava fazendo e a garota responde que estava fazendo algumas compras. Além disso, ela fala que agora está indo comprar comida. O YouTuber pergunta se ela vai sozinha e se ela tem um namorado. Ela responde que não tem namorado. O YouTube pergunta se ele não pode ir com ela porque ele também está procurando comida. Então, ela fala que eles podem ir comer juntos e na sequência ele pergunta se ela pode passar o número para ele. A garota fala que sim e passa o telefone para ele anotar o seu contato. Em seguida, ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que trabalha com maquiagem. O YouTube a elogia dizendo que a maquiagem dela está bonita e que ela leva jeito para isso. Além disso, ele pergunta quanto tempo ela demorou para ficar boa na maquiagem e ela fala que 1 ano para aprender as manhas.
Nessa hora, ele fala que está com fome e é melhor eles irem almoçar para não ficar muito tarde. Ele pergunta se ela tem um carro e ela fala que está logo ali. O YouTube também fala que tem um carro e eles podem ir no seu carro e ele é um bom motorista. A garota concorda com o que ele disse e eles vão na direção da Lamborghini dele. A garota entra no carro e fica muito impressionada com sua máquina. Dentro do carro, ele pergunta se ela não tem mesmo namorado e fala que ela é muito bonita para estar solteira. A garota fala que não e explica que ultimamente está preferindo ficar sozinha. O YouTuber pergunta se ele gostar dela, se ele não teria uma chance com ela. A garota fala que talvez sim. Então ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela responde que não tem nada a ver com a aparência e sim a pessoa ser legal e fiel. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade. Ele explica que ele é um youtuber e faz experimento social para testar garimpeiras de ouro, para saber se a mulher vai ser interesseira. Ele fala que ela é uma pessoa legal e que não é interesseira, e fala que eles podem ser amigos e irem almoçar juntos. A garota leva tudo na brincadeira e fala que nem imaginou que era um teste. O YouTube explica que a maioria das mulheres sempre são interesseiras e sempre querem sair com ele por causa da Lamborghini e do seu dinheiro. E sempre acabam se dando mal. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. Ele mostra pra ela a câmera e fala que está gravando e que ela é uma interesseira e manda ela sair do carro. A garota dá um tchauzinho. O vídeo começa com London abordando essa jovem. Ele fala que ela é linda demais e pergunta como ela está e se apresenta para ela. E fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que está bem. London pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo para casa de um amigo de negócios. Em seguida, London fala que é da Nigéria e é novo na cidade e fala que está precisando de uma pessoa para tomar conta dos seus negócios e pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que ele parece ser um pouco agressivo e é melhor não passar o telefone para ele. O YouTuber fala que só queria conhecê-la. O YouTuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que sim, que está quase casando. Ele então pede novamente o número dela. Ela então fala que pode passar o Instagram. Então ele fala que vai pegar o seu telefone no carro e caminha até a Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Quando a mulher vê que o cara está de nave, ela vai até ele e pergunta se esse é o seu carro. London fala que tem as chaves e que o carro é mesmo dele. Então, ela fala que ele pode pegar o número dela agora. Porém, London a questiona sobre o seu namorado. Ela fala para ele não se preocupar com isso agora e que isso não importa. Porém, London fala que vai deixar ela ir embora pro lugar que ela estava indo porque ela não queria falar com ele. Então, ela pede para ele esquecer a conversa que eles tiveram e pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. Então, London abre a porta da Lamborghini e ela entra na máquina sem pensar duas vezes.
Dentro do carro, depois de alguns minutos de conversa, London pergunta qual o homem ideal para ela. A garota responde que ele teria que levá-la para jantar em restaurantes chiques, pagar para ela maquiagem, pagar para ela para fazer as unhas, arrumar o cabelo e várias outras coisas. Então London fica irritado e fala que ainda nem a conhece e que isso são coisas de casamento e que ela está passando dos limites. Em seguida, London fala pra ela que há minutos atrás ela nem queria falar com ele e disse que tinha namorado. E foi só ver o carro dele que ela queria sair com ele por causa do carro. Ele mostra pra ela a câmera e fala que está gravando e que ela é uma interesseira e manda ela sair do carro. A garota dá um tchauzinho e sai rindo de forma irônica e fala que ele é um babaca. London fala que ela é uma garimpeira e a deseja um bom dia. O vídeo começa com Joel abordando essa loira em frente a uma loja. Ele fala que ela está linda demais e está parecendo uma coelhinha de neve. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. A garota fala seu nome e agradece o elogio. Porém, a garota pede desculpas e fala que ele não faz o tipo dela. Então, ela fala que só namora atletas. Joel fala que ele é de Detroit e que ele joga basquete e que ele é um atleta. Na sequência, ela fala que ele não parece ser um jogador de basquete e fala que ele não tem o físico de um atleta. Porém, Joel fala que está de moletom. Ele pergunta se pode pegar o número dela para eles marcarem de sair para beber e se conhecerem melhor. Mas a mulher fala pra ele não insistir, que ele não tem chance com ela e fala que tem que ir embora. Joel tenta convencê-la a continuar conversando com ele, mas ela ignora e entra na loja. Então Joel vai até a sua Lamborghini e em seguida a garota volta e vê Joel com a Lamborghini e não resiste, e é aí que a mágica acontece. Ela então pergunta se o carro é dele e Joel confirma que sim e diz a ela que ele disse que era um atleta e que ele está aposentado porque teve uma lesão, mas que ficou milionário, e convida ela para se sentar no carro. Em seguida, Joel pergunta o que ela acha do estilo dele, e ela fala que ele é bem estiloso e é bem bonito. Então Joel pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que é meio complicado. O YouTube então fala que entende e não tem nada demais, às vezes dá uma escapadinha. Joel pergunta se ele faz o estilo dela agora, e ela fala pra ele que ele parece ser bem mais alto do que ela tinha imaginado. Então Joel fala que mudou pra cidade recentemente e só queria falar com ela para pegar o seu número, e pergunta se pode pegar o número dela agora. E é claro, dessa vez a garota passa pra ele o seu telefone. Nessa hora, Joel fala que ela foi muito interesseira e que ele vai embora agora e não quer mais papo com garimpeira de ouro. A garota fala que não é interesseira e o questiona por que ele está dizendo isso. E depois de Joel falar que ela é uma garimpeira, ela sai xingando e fala que o carro nem deve ser dele e deve ser alugado. Mas no fim, acaba se dando mal. O vídeo começa com o YouTube Nate se passando por um morador de rua, esperando uma possível interesseira passar. Assim que passa uma garota, ele inicia uma conversa com ela, perguntando se ela tem alguns trocados para dar para ele. Em seguida, ela entrega para ele $15 e ele agradece perguntando o nome dela e se apresenta. Ele pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que se mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando conhecer alguns lugares. Nate pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela responde que não, porque se mantém muito ocupada com seu trabalho. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali sentado.
Ele responde que está sendo muito difícil para ele nos últimos dias e ela foi a única pessoa que lhe ajudou. Em seguida, ele fala que está surpreso por ela não ter um namorado, porque ela é muito bonita. Diante disso, ela agradece o elogio. Na sequência, ele pergunta para ela o que ela vai fazer mais tarde, e ela fala que vai estar o dia todo de folga. Diante disso, ele chama ela para sair e fazer alguma coisa, e fala que ele vai trocar de roupa e iria adequadamente. Ela responde que sim, então ele pede para ela anotar o número dela. Logo em seguida, ela fala que espera que ele fique bem e fala que se ele precisar de um lugar para dormir, ele pode ficar na casa dela, que lá tem bastante espaço. Ele não acredita e pergunta se ela está falando sério. Ela responde que sim e fala que gosta muito de ajudar as pessoas. Ele fala que adoraria ficar na casa dela e que só precisaria tomar um banho. Então, ela fala que só vai até a loja ali perto e já está voltando. Ele pergunta se ela vai a pé até a loja e ela responde que sim, porque seu carro está no conserto. Diante disso, Nate fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e olha a reação dela ao ver que a Lamborghini é dele. Ela pergunta se esse é mesmo o seu carro e ele confirma que sim e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que não, então ele convida ela para se sentar no carro. Lá dentro do carro, ela convida ele para ir até a sua casa para eles comerem algo. Em seguida, ele fala que ela é uma pessoa espetacular e ela se emociona muito com as palavras dele. Além disso, ele explica que não está falido e que ele está gravando um vídeo para o YouTube e tem câmeras gravando lá fora e dentro do carro, e explica para ela que isso é um experimento social para o seu canal, e em seguida ele leva ela até a sua casa. Iniciamos o vídeo com o YouTube se passando por um morador de rua em frente a uma loja para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma mulher, ele a aborda perguntando se ela não tem algum trocado para lhe dar. Ela tira algumas moedas e entrega para ele e tenta ir embora. Ele tenta chamar ela para voltar para conversar com ele, porém ela não dá muita bola e entra na loja. Na sequência, ele vai em direção ao Corvette e começa a trocar suas roupas e se vestir bem, e senta no Corvette esperando a mulher voltar. O miserável é um gênio! Assim que a mulher sai da loja, ela passa por perto dele. Em seguida, ele chama ela perguntando qual o seu nome. Ela vai até ele dizendo que era ele que estava sentado ali agora há pouco. Ele confirma que sim, e ela pergunta por que ele estava fazendo isso. Ele responde que estava precisando de alguma motivação para o seu dia. Em seguida, ele fala para eles começarem bem e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se ela já andou em um Corvette alguma vez e ela responde que não. Então, ele fala para ela que se ela quiser dar uma volta no carro dele, ela vai ter que dar uma requebrada para ele e colocar o dedo na ponta dos pés. E como a mágica já está feita, ela faz do jeito que ele pediu. Mas que porra é essa, hein? Em seguida, ela entra no carro e fica maravilhada achando que vai se dar bem. Então ele dá a volta e também entra no carro. Depois de alguns minutos de conversa, ele para o carro e fala que o farol traseiro não está acendendo e pede para ela descer do carro para poder olhar. Ela vai até lá e fala que está funcionando.
Ele responde dizendo que não e pede para ela olhar direito. Em seguida, ela vai até o vidro do carro e pergunta por que a porta está trancada. Ele responde dizendo que pensou bem e não quer mais sair com ela, porque está achando que ela é uma interesseira e só quer sair com ele por causa do carro. Ela fala que não é interesseira e que ele é um idiota. Ela começa a ficar nervosa e xinga ele de vários palavrões e joga sua bebida em cima do carro. O vídeo começa com o YouTube Daniel abordando essa garota. Ele pergunta o nome dela e se apresenta. Ele pergunta para ela o que ela está fazendo ali sozinha e a moça fala que está esperando um Uber. Na sequência, ele pergunta se ela não gostaria de sair com ele, porém ela fala que não porque tem namorado. Ele fala para ela que não tem nenhum problema deles serem amigos e ela responde dizendo que não precisa mais de amigos. Em seguida, ele pergunta se pelo menos pode pegar o número dela e ela pergunta para ele se ela pode ser sincera com ele e ele responde que sim. Então, ela fala que não gosta de homens pequenos e que ele não tem nenhuma chance com ela e não adianta ficar insistindo. Ele pergunta se ela não quer sair com ele só por causa que ele é pequeno e ela responde que sim. Então, ele fala que tudo bem, que ele entendeu. Na sequência, chega seu motorista com uma super Lamborghini e para na frente dele e chama ele de chefe e entrega a chave da super Lamborghini para ele. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e pergunta se o carro é dele. Ele confirma que sim. E ela pergunta se ele quer sair com ela. Porém, ele fala que há minutos atrás ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela porque ele tem altura baixa. E ela responde dizendo que mudou de ideia. Ele fala que se ela quiser sair com ele, ela pode entrar no carro. Mas quando ela entra no carro, ele abre a porta, dá a volta e fala para ela que não sai com garimpeira de ouro e manda ela sair do carro. Ela fala que não é interesseira. Daniel fala que antes ela deixou claro que ele não tinha nenhuma chance com ela e que não gostava de homem baixo. Porém, quando ela viu sua Lamborghini, aceitou sair com ele só por interesse e ela é uma interesseira. Ele fala para ela que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela vai ter que chamar um Uber e dar uma lição de moral nela. E quando ele arranca a Lamborghini, ele fala para ela parar de ser interesseira e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta se ela gosta de malhar na academia ali do lado. Ele fala que também quer entrar nessa academia e pergunta se ela é boa. Ela responde que sim e fala que essa academia é muito top. Joel fala para ela que ele é novo na cidade e está procurando uma boa academia. Ele pergunta de onde ela é. E depois dela falar que ela é de Nova York, o Joel pergunta o nome dela. E ela fala para ele que se chama Shane. Em seguida, ele fala que não quis interromper ela, mas que os olhos azuis dela são lindos demais e elogia a beleza da garota. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde para ele que sim, que ela é comprometida. Joel então pergunta por que ela está rindo, e ele fala que acha que ela está mentindo para ele, que ela não tem namorado. Porém, ela responde que tem namorado sim. O Joel pede para pegar o número dela e fala que eles podem sair para relaxar e tomar um drink juntos. Porém, a garota rejeita o convite de Joel.
Joel a deseja um bom dia e vai na direção da McLaren. E quando a mulher vê a máquina do Joel, é aí que a mágica acontece. Ela vai com muita pressa atrás dele, perguntando se o carro é mesmo dele. O Joel confirma que sim. Ele então pergunta se ela quer vir com ele, e ela responde novamente que sim. O youtuber questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, e ela responde que estava brincando e que não tem namorado. Ele então pergunta se ela já dirigiu uma McLaren alguma vez, e a garota responde que não. Joel então fala que está confuso porque ela não queria nada com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia e se foi por causa da McLaren. Ela responde que não, que achou ele um cara legal com uma boa personalidade. Ele fala que agora ela quer pular no carro dele, mas antes não estava nem aí para ele. Ele fala que está querendo ir embora, mas não sabe se vai levar ela junto com ele. Mas nessa hora, o Joel fala que não mexe com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ele fala que ele está indo embora e que não vai levar ela. Ela tenta convencer ele a dar uma chance, dizendo que vai recompensar ele. Mas Joel ignora e fala que não sai com garimpeira de ouro e a deseja um bom dia. E no fim, ela foi rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nae abordando essa garota. Ele elogia ela e fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. Depois dela falar que se chama Kyla, o YouTube fala que ela chamou sua atenção e que ele achou ela muito linda. Ela agradece o elogio dele. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai com tanta pressa, e ela responde que está indo no restaurante ali da esquina comer uma comida japonesa. O YouTube pergunta por que ela está indo sozinha e pergunta se ela não tem namorado. Depois dela falar que não tem, ele pergunta por quê, e ela responde que ela está no momento focando nos seus objetivos e está comprando uma casa nova. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando fazer novas amizades, e que viu ela e viu que ela é uma companhia perfeita. Ela fala que eles podem ser amigos e que não tem nenhum problema. Ele então pergunta quais os lugares legais que ela gosta de ir na cidade. E ela fala que tem um lugar aqui que diz que parece um clube, que é muito bom, e fala o nome do lugar para ele. Em seguida, o Nae passa o telefone para ela e pega o número dela. Ele então fala que quer almoçar também e pergunta se pode ir com ela. Depois dela falar que sim, ele pergunta se ela gosta de wafers e frango. E ela fala que gosta muito. Em seguida, ele pergunta se pode levar ela no seu carro, e ela fala que pode sim e aceita a carona dele. Ele então fala que o carro dele está logo ali atrás e chama ela para eles entrarem. Eles vão caminhando e ela fica muito impressionada com o carro dele e fala que o carro dele é muito bom. Ele então fala que esse é um dos seus brinquedinhos e que ele também tem uma Ferrari McLaren, e deixa a garota ainda mais impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta com o que ela trabalha. Depois dela falar que trabalha como secretária, ele pergunta qual o homem ideal para ela. E ela responde que tem que ser um homem que seja fiel e saiba dar valor para ela. O Nae faz ela rir e fala que tem todas as qualidades. Ela então responde que ele deve ser um bom pretendente. Ele fala que também está solteiro e que terminou seu namoro há 6 meses. Em seguida, ela pergunta com que ele trabalha, e ele fala que trabalha com o mercado financeiro e que nas horas vagas ele trabalha gravando vídeo para o YouTube. Na sequência, eles combinam de ir para o restaurante e depois irem para a casa do YouTuber. E daqui pra frente não se sabe o que rolou. E comentem aí o que vocês acham que aconteceu. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o YouTuber Sub abordando essa garota. Ele pede desculpas e fala que gostaria de conhecê-la.
Mas a garota responde que ele é muito feio e não tem chance com ela, e ela tem namorado e para ele ficar longe dela. O youtuber pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele, porque ele não fez nada para ela e só queria conhecê-la melhor. Ele então fala que a abordagem dele foi muito ruim e pede desculpas e tenta pegar na mão dela. Mas a mulher o ignora e fala que ele é nojento e é para ele ficar longe dela. Em seguida, ela humilha ele e fala que ele parece um mendigo com essas roupas e fala que não quer mais ver ele na sua frente. O YouTube fala que ela exagerou com ele e fala que está indo embora e caminha em direção ao seu Corvette azul. Na mesma hora, a mulher aparenta mudar de ideia e vai atrás dele dizendo: "Ai meu Deus, esse carro é seu?" O YouTube responde que sim e fala que é seu carro novo. Ela pede desculpas por ter sido rude com ele e fala que não sabia que ele tinha tanto dinheiro. Em seguida, Sub fala com ela que ela fica muito linda do lado do seu Corvette e pergunta se pode tirar algumas fotos com ela. Ela fala que sim e faz a maior pose para tirar as fotos. O rapaz fala que ela é muito linda e elogia ainda mais a garota. A garota começa a dar em cima dele e fica desesperada, querendo que ele leve ela para sair e para fazer compras no shopping. O youtuber fala para eles irem devagar, porque eles ainda estão se conhecendo. Ela fala que não quer perder o seu tempo e quer sair com ele agora. O apresentador do canal pergunta se ela quer vir conhecer a sua casa. A garota fala que vai com ele para qualquer lugar que ele quiser e os dois entram no Corvette. Mas em seguida ele desce do carro e pede para ela descer também, mas a garota fala que não quer sair do carro e quer ir para a casa dele agora. Porém, o youtuber fala que precisa dizer uma coisa para ela e pede para ela descer do carro para conversarem. Então ele fala que pensou melhor e que não vai mais sair com ela. A garota começa a questionar e pergunta se ele não achou ela bonita. Ele responde para ela que achou ela muito linda. Porém, o problema é que ela demonstrou ser muito rude com ele e também demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo a dar uma chance para ela, mas ele responde que não sai com garimpeira de ouro e sai acelerando o seu Corvette e ela acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Então, assim que sai uma bela jovem da loja, Joel a aborda dizendo que está com muita sede e pede para ela comprar água para ele. Então, a mulher atende seu pedido e entra na loja para comprar água. Então, depois de alguns minutos, ela sai da loja e entrega um copo de água para Joel matar sua sede. Então, ela pergunta se está tudo bem com Joel e diz a ele que se ele quiser, ela pode comprar alguma coisa para ele comer. Mas Joel diz a ela que não precisa, que ela já fez o suficiente. Mas porém, Joel diz a ela que ele aceitaria sair com ela para comer se ela quisesse. Ela fala que sim, que não tem nenhum problema. Então Joel pergunta a ela se ela tem namorado. E ela fala que não e pergunta se ele tem alguma companheira. Joel fala que não quer falar de sua ex porque ele está nessa situação por causa dela. Em seguida, Joel explica para ela que sua mulher se separou dele e ficou com todo o seu dinheiro e os seus bens, e que a única coisa que ele ficou foi o seu carro, que tem valor sentimental para ele. Então Joel fala que ela é muito linda e pede para ela passar o seu número. E a garota, que é muito humilde, passa o contato para ele. Então eles conversam alguns minutos e Joel pergunta o nome dela e se apresenta. Em seguida ele convida ela para sair e ela topa e aceita o convite. Então Joel fala que o carro dele está logo ali e chama ela para ir com ele.
E nessa hora que a garota fica surpresa ao ver que o carro dele é uma Lamborghini. Ela pergunta se o carro é mesmo dele e Joel fala que sim e que ele não é um sem-teto e tem muito dinheiro, mas está esperando pegar a sua parte do dinheiro na separação do casamento. Então Joel convida ela para se sentar no carro e ver como é confortável por dentro. Joel fala que ela foi muito agradável com ele e foi a única pessoa que quis o ajudar. Em seguida, Joel decide revelar para ela que ele é um grande youtuber e mostra para ela as câmeras que estão filmando e fala que ele caça interesseiras. Joel fala para ela passar o seu Instagram e pergunta por que ela quis o ajudar. Ela fala que todas as pessoas merecem uma oportunidade e que não devemos julgar o livro pela capa. Joel termina o vídeo falando que ela passou no teste e que ela é uma mulher muito a ser admirada. E já deixa aquele like, entra no meu grupo do Telegram, no primeiro comentário fixado e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Kyle, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher pedindo uma informação, mas ela não dá a mínima para ele e sai andando. Sendo assim, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu carro de luxo. E ele entra na sua McLaren e espera alguns segundos até que a mágica aconteça. Ela então chega e pergunta o que ele estava precisando. E ele responde que queria uma informação e que ele está muito perdido e que ele é novo na cidade e não conhece muita coisa e pergunta se ela poderia o ajudá-lo. E pergunta qual o seu nome. Ele se apresenta e ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela responde que mora ali perto e percebeu que ele estava perdido e voltou para ajudá-lo. Ela então pergunta qual é o mesmo nome desse carro. E ele responde que isso é uma McLaren e pergunta se ela já andou em uma antes. Ela então fala que não, que nunca andou. Depois de alguns minutos de conversa, ele convida ela para dar uma volta para ela mostrar a cidade. O YouTube então entra em seu carro e é agora que ele vai pegar essa interesseira de jeito. Lá dentro do carro, ele fala que está muito faminto e quer comer alguma coisa bem gostosa. E pergunta do que ela gosta. E ela responde que gosta de ir à praia e salões de narguilé. Kaylee fala que também gosta de narguilé e adora comer frutos do mar e lagosta. Papo vai, papo vem, e os dois entram no carro e ele pergunta aonde ela estava indo, que ela estava com tanta pressa. E ela responde que só estava indo para a casa de um amigo. Kylie então pergunta se é o seu namorado. E ela responde que não, que eles não têm nada a sério, que são somente amigos. Ele fala que ela é muito maluquinha e engraçada e não tem medo de se arriscar. Ela responde que não é e que ela quer conhecê-lo melhor e que achou ele muito atraente. O YouTube fala que definitivamente ela é mesmo muito maluquinha, porque ela mal o conhece e como ela pode dizer isso? Ela responde que não o conhece, mas quer conhecê-lo e que seu carro já diz tudo. Ele responde que não sabe como encarar isso, mas que ela é uma baita de uma garimpeira. Ele diz que mulheres como ela só sentem o gostinho de sentar no carro dele, mas desfrutam de nada. E ele abre a porta do carro e dá um tchauzinho para ela e manda ela encontrar com seu amigo que vai ser melhor para ela. E fala que ela é muito interesseira. E no fim ela acabou se dando mal.